Sejam todos bem-vindos à última aula das nossas 4 aulas sobre interpretação histórica, parte 4, a história nos jogos. A última foi só sobre filmes. Eu gostaria de fazer uma introdução, aproveitando que eu também fui formado, no curso técnico de jogos digitais. Queria falar de uma franquia específica que esse ano está lançando seu oitavo título, se eu não me engano, oitavo, nono, enfim, da franquia de GTA Grand Theft Auto. O jogo que marcou, a infância de muitas pessoas, inclusive do professor. Mesmo de quem não marcou, imagino que muitos de vocês que estarão vendo essa aula não necessariamente jogaram GTA, mas com certeza já ouviram falar, de um jogo que trata da questão dos crimes e questão, várias coisas assim. Essa aula vai ser mais curta, mas também eu gostaria de falar, já que muitos quiseram, fazer a atividade final sobre, inclusive já passando um pouco aqui, indo mais para frente, atividade extra de secação de filme, ou uma mídia. E, enfim, originalmente esse trabalho era para ser mais voltado para filme. Eu já tinha pensado em abrir, se os alunos quisessem mais liberdade. Vocês mostraram que muitas pessoas têm interesse em fazer, em vez de filme, de uma série, de quadrinhos ou de jogos. O filme é a questão mais simples, mais simplificado. Mas, bom, tem a liberdade e, caso queiram fazer de jogos, gostaria de dar uma aula só para essa interpretação. Como eu falei, uma dissecação, que abrir o conteúdo do filme da Folha e analisar, o que o diretor quis passar, qual o objetivo do filme desse tipo de cena, desse tipo de personagem. O personagem é um vilão, e por que ele é um vilão? Como o vilão é construído? Como o herói é construído? Tem um romance no meio do caminho, esse romance é como que ele é construído, Ele dá certo no final, ele acaba em tragédia, sei lá, o personagem atinge o objetivo dele ou ele não tem objetivo, enfim. Tudo isso do ponto de vista histórico é interessante, Porque toda figura é figura histórica, lembre-se disso, mas há uma diferença entre filmes com uma abordagem histórica mais direta. Então, filmes sobre, como eu falei no último aula gravada, eu coloquei Eu Ainda Estou Aqui, filme, baseado na vida real do, deputado Rubens Paiva, que foi sequestrado pela ditadura. E aí, é mais simples. Ah, ele foi uma pessoa real, é retratado desse jeito. Mas mesmo personagens ficcionais, por eles estarem em um contexto histórico, eles, enfim, conseguem ser igualmente analisados, Um exemplo que eu não dei na aula, nem na aula gravada, nem na aula que nós tivemos no último sábado, foi a questão da ficção. Tem um exemplo bom que eu acho interessante, que dá para fazer uma dissecação histórica muito boa, que é A Bruxa, O, acho que o último que saiu em 2022, eu não lembro, Mas enfim, esse filme é de uma família de puritanos, nos Estados Unidos. Eles são exilados da comunidade puritana e aí eles tentam viver só por eles mesmos. E eles são atacados por uma bruxa, E aí o filme gira em torno disso. Isso é muito interessante porque o objeto ficcional ele é muito atrelado ao conceito histórico, não só ao conceito histórico de bruxaria, mas ao conceito da vida puritana, que é muito importante para no começo da colonização dos Estados Unidos, As comunidades puritanas se juntando entre elas, e a ideia de que sair da comunidade puritana você está saindo da proteção, e aí no caso do filme isso é literal, sai da proteção e entra no território da bruxa, E, enfim, é, enfim, é um grande exemplo de. E o filme é colocado muito interessante, esse recorte histórico dele, da colonização e tudo mais. É um ótimo exemplo de ficção que pode ser dissecada. Qualquer ficção pode, mas essa é mais simples, Como foi falado na aula, alguns exemplos de filmes assim mais ficcionais são mais complicados de, aplicar nesse trabalho. E no final faço uma breve crítica, aí crítica do sentido, de realmente o que vocês acharam do filme. Essa é uma parte que eu não vou cobrar, eu vou cobrar argumentação e coesão, claro, Mas, enfim, não tem opinião errada, vocês podem falar se vocês gostaram ou não. Mas, colocando por que vocês acharam o filme, o que vocês acharam interessante dele, o que, ou tem que ser uma crítica bem breve,
Eu coloquei aqui 2 a 4 páginas, a gente pode depois debater esse número de páginas, porque, enfim, eu quero que vocês escrevam, mas não precisa ser uma coisa tão longa e tão complicada, então a gente revê essa questão das páginas, né? Ah, e principalmente, como eu falei, né? Eu esqueci de falar no segundo vídeo dessa sequência de aulas gravadas, avisem o professor do tema que vocês escolherem antes de começar o trabalho. Enfim, a nota será analisada, né, pela qualidade de análise crítica, de análise histórica, argumentação e coesão e também de criatividade, né, de como vocês vão trabalhar com a mídia. Agora falando de jogos. Interpretar um jogo é diferente de um filme, porque, beleza, a questão dos protagonistas, contextos e antagonistas é quase a mesma de um filme. Então, eu peguei aqui 4 jogos da franquia, um que não saiu ainda, mas enfim, 4 para essa análise. Todos têm uma série de protagonistas com diferentes intenções, diferentes contextos em que viveram, e todos eles têm o mesmo contexto de crime, mas com uma profundidade maior entre cada um, a gente fala disso no instante. Os antagonistas, alguns são muito parecidos, né? Muitos desses têm a cara que te dá uma missão e depois te trai, por exemplo. Esses 3 jogos têm, né? Compartilham isso. O Big Smoke, o Raskalov e o... é o nome daquele guru lá, o Devin Weston. E, enfim. E aí a grande diferença, né? Existe um quarto personagem retratado aqui, o jogador. Todo jogo de videogame, ele é imersivo, né? Você controla a história. Mesmo que seja uma visual novel, mesmo que seja um jogo que você não tem muita gameplay, mas tem algum poder de decisão, o jogador é um personagem, ele é um personagem ativo. Ele age na história. E esse jogo especificamente é muito interessante para fazer esse tipo de análise, porque é um jogo de mundo aberto, né? Então você tem mais liberdade do que um jogo que você tem uma sequência de ações específicas que você pode fazer, né? E aí, como um grande exemplo, quais as consequências das ações do jogador? Porque as consequências, como o jogador ele está na história, você não precisa pensar se o protagonista é do bem ou do mal, diferentemente do filme, né? Dá para fazer esse pensamento, claro, mas no filme você está vendo e por mais que você se veja no protagonista, é diferente do jogo. No jogo, um jogo de tiro como esse aqui, você atira, né, no NPC. Você faz a ação que você quiser. Então é diferente de ver no filme alguém fazendo, porque aqui é você que está fazendo. Tem toda a questão de que você está num jogo, e claro, o jogo não influencia padrões na vida real, né? Então tem que ser importante lembrar disso, né? Jogar GTA não vai te transformar num criminoso, mas você é um dos personagens do jogo, qualquer jogo que seja. Isso é muito importante. Mesmo que seja um jogo em que você, por exemplo, controla, sei lá, um jogo do Sonic, ou um jogo do Mario, tanto faz. O jeito que você joga, seja ele, sei lá, tentando fazer uma speedrun, tentando zerar o quanto antes, ou só, enfim, vivendo ali na história, e o jeito que você se sentir mais imersivo, o jeito que você preferir jogar, influencia na história, né? Influencia não só às vezes literalmente, como um jogo de escolha, por exemplo, em que qualquer escolha que você fizer tem consequências, mas mesmo o jeito que você joga, a velocidade que você joga e tudo mais, isso impacta como a história do jogo é sentida. E justamente as consequências da gameplay é o principal que transforma, né, o jogador nesse quarto personagem aqui dessa sequência. Como eu falei, né, em jogos de escolha mais direto, você decide ali o que acontece e aí tem consequência direta. Alguns jogos têm sistemas de consequência, né? Então tem o Life is Strange, que tem lá quanto mais você usa, né? Quer dizer, tem também lá tanto a parte de consequências de ações diretas, né? Se você escolhe certo, tem o resultado certo. Quanto, né, quanto mais você usa a mecânica de voltar no tempo, né? Mais influencia a história e assim por diante. No fundo, não influencia tanto, porque vai chegar aquele final, aquela escolha final de qualquer jeito. Mas vocês entenderam, né? E outra coisa, né? Outro jogo da Rockstar é Red Dead Redemption.
é um jogo que tem um sistema de honra, né? Você faz boas ações, você tem boa honra, faz más ações, você tem má honra. Outro jogo que tem isso é o Far Cry 4, né? Que tem o karma. O jogo é colocado no ambiente que é uma ficção do Nepal, né? Mas é muito baseado na cultura tibetana, cultura nepalita e dessas regiões, norte da Índia também, que tem essa questão do karma, né? E tem essa mecânica no jogo. Enfim, as consequências, né? Vamos lá, consequências e protagonistas, né? O GTA é um jogo, uma franquia que aborda muitos temas interessantes de fazer essa dissecação. Não só porque o tema crime tem uma profundidade absurda, mas porque cada cenário aqui se coloca num lugar específico, com condições específicas e protagonistas de diferentes contextos, né? Então, GTA San Andreas, um jogo clássico aí da infância, de todo mundo teve um PlayStation 2. Tem o CJ, um personagem que é de uma gangue de, enfim, sobretudo de maioria afro-americana, de negros, no Los Angeles dos anos 90. Isso no vácuo pode parecer genérico, mas tem um motivo pelo qual é isso. No ano que se passa o GTA San Andreas, 92, foi um ano que tem toda aqueles teve grandes revoltas da população contra a polícia. E isso aparece no jogo, não diretamente, mas a questão da polícia que se usa das gangues como para próprio benefício aparece no vilão, que é interpretado pelo Samuel L. Jackson, né, que é grande ator, que é o. Putz, agora eu esqueci o nome dele. Mas é o vilão policial lá, né, parte do Flash, né, que é a divisão de polícia dele. E é o Temple, é o Tenente Temple. Ele aparece como esse vilão, que é um policial que, né, utiliza desse contexto de periferia, dominada por drogas, dominada por gangues, dominada pelo crime, a benefício próprio. E, de novo, isso pode parecer besta, porque, joguinho de tiro, mas não, teve todo um pensamento por trás desse jogo. E é muito interessante isso. É um jogo que fala das relações da periferia. Sim, o jogo tem um tema mais cômico, tem uma comédia por trás, não tem uma grande seriedade por trás de alguns personagens, mas ainda mostra muito disso, né? O personagem do Big Smoke tem um grau de complexidade bem interessante, né? É a pessoa da periferia que decidiu trair a gangue dele por outra, porque, enfim, a questão da ganância, tem aquele último diálogo deles, é muito interessante, né? Ele se perdeu ali na ganância, porque é isso, né? É uma vida, a vida, não só na periferia, né? Mas a vida do crime, ela tem dessas, né? Porque é uma vida rápida, né? É uma vida que você escolhe ali o caminho do dinheiro e vai muito fácil, porque, né, você entra no crime, entra nessa contra a polícia, entra contra as outras pessoas, trai as pessoas que você confia, e aí, né? Isso do ponto de vista do Big Smoke, né? Mas enfim, e além disso, tem toda essa questão racial e é colocada, isso é muito interessante de ser colocada nesse jogo. O jogo que aborda mais questões sociais é GTA 4, de longe, né? Porque não só tem um tom muito menos cômico e muito mais sério, né? Mas enfim, é sobretudo um jogo sobre tem o mesmo contexto, né, dos protagonistas e dos antagonistas, que são a imigração e o sonho americano. O que é o sonho americano? O sonho de que Estados Unidos é o país mais livre do mundo, é o país com o comércio, e livre no sentido, sobretudo de igualdade financeira. Você pode ser pobre, pode nascer pobre e rico, você tem condições iguais de subir na vida, né? E o filme não, o jogo, ele brinca com esse conceito porque não, né? Não é o que acontece. O sonho americano não é uma coisa que, de fato, não existe essa igualdade, principalmente aos imigrantes, né? Seria muito interessante, e eu espero que o GTA 6 aborde o tema de imigração hoje em dia, mas, sobretudo, né, nessa época, não só já tinha preconceito como imigrante, mas tratava muito menos da questão do preconceito e mais da questão de que o sonho não existe, né? O Nico, personagem, né? O Nico Bellic que vem para a América, né? Vai para os Estados Unidos e
E ele fica abismado com o que ele vê lá. O primo dele falava que vivia bem, e ele vive ali numa casa cheia de baratas e coisas assim. E ele tem vários diálogos que reforçam isso ao longo do jogo. Esse é um que tem uma crítica clara, assim, isso vai reforçando a crítica, né? É um jogo que a maioria dos personagens é imigrante, tanto os heróis quanto os vilões. Tem poucos, relativamente, personagens que são estadunidenses, que não têm alguma ancestralidade específica que, que os marca. Então, por exemplo, né, um dos personagens, uma gangue, né, que fica muito importante no final do jogo, né, a dos irlandeses, não são irlandeses, né, são todos, quer dizer, alguns membros da família são, né, nasceram na Irlanda, mas são membros de uma família que nasceu nos Estados Unidos, descendentes de irlandeses, e tem toda uma impacto nisso, né. Um dos personagens nasceu nos Estados Unidos, mas foi para a Irlanda lutar, né, naquelas épocas de The Troubles, né, os problemas, não sei como a tradução certa disso, mas quando tinha muita violência entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, né, um dos personagens, que é o irmão, né, do Patrick McKeery, ele vai lutar e aí ele volta para os Estados Unidos, e aí ele volta meio traumatizado, ele volta com problema de drogas, né, e aí o Patrick pede ajuda do Nico, né, cuidar do irmão. E, enfim, o vilão principal, ele vem de um contexto também parecido, ele vem da imigração soviética, ele é um cai à União Soviética, ele com o outro aliado dele entram nos Estados Unidos, fazem parte ali da máfia russa, né, pensando em uma grande organização criminosa, e eles acabam, enfim, também tem suas complexidades, eu não vou repetir tudo aqui, mas é muito interessante como é abordada essa questão, né? E, enfim, toda a questão do sonho americano é falhada. E um detalhe também, né? Tem um outro personagem que é sérvio, como o Nico, que é o do Florian, né? Que muda de nome para. Eu não lembro agora o nome que ele muda, mas enfim, que é um personagem que, enfim, é interessante porque várias pessoas falam, ah, não, o GTA 6 vai ser o woke, vai ser lacração, não sei o quê. Tem um personagem gay nesse jogo, e uma das missões do jogo é você bater nos homofóbicos que, enfim, querem bater no seu amigo, né? Então é muito interessante isso, né? Já desde essa época, a Rockstar tem essa preocupação com coisas sociais. Esse jogo, sobretudo, é grande obra de crítica social deles. Os outros têm realmente mais um tom cômico, mas, enfim, esse jogo realmente é um ótimo trabalho a ser analisado. No GTA V, o contexto geral de coisas sociais tem vários, mas é muito mais secundário, é muito mais tipo nos sites que tem ali no jogo, dentro né, da internet do jogo, e alguns personagens específicos, mas é muito mais estereotipado, né? A grande crítica desse jogo é perto também do sonho americano, mas sobretudo a ideia de que os Estados Unidos é, né, o melhor país do mundo e tudo mais, e não, os Estados Unidos é um país em crise. Esse jogo foi feito em 2013, né, quando os Estados Unidos ainda estava em recessão. Inclusive é interessante contrastar isso com o GTA 4, que se passa em 2008, quando a recessão começa, né, a grande crise econômica de 2008, que é a grande crise econômica que nós estamos vivendo ainda, né, como sociedade, e aqui no auge da crise ainda, né, em 2013, e é isso, né? O grande vilão é um magnata, né? Um grande empresário que, né, utiliza das conexões como grande empresário para cometer crimes e tudo mais, né? E vários diálogos também dissecando essa questão, né? É, de crítica social e tudo mais. O Michael fala numa das primeiras missões, tipo, do Franklin, né? Ah, se você quer, não entra na vida do crime porque não dá certo, você tem que estudar e ter faculdade, porque aí você consegue roubar as pessoas legalmente, né? O nome disso é capitalismo, ele faz um diálogo assim. E, enfim, vários outros diálogos. O personagem do Frank é interessante porque ele é um personagem de gangue. Aliás, os dois jogos, né, San Andreas, sim, passam na mesma cidade, né? Que é uma paródia de Los Angeles. E ambos têm, esses protagonistas têm uma conexão com a gangue, né? E só que com a organização criminosa, só que o Franklin decide sair desse contexto, decide continuar na vida do crime, mas saindo dessa ideia de gangue
já seria uma ideia muito antiquada, muito absurda, que realmente a gangue acaba trabalhando só para ela mesma e destruindo a vida de todo mundo no bairro por causa disso, né? Enfim, você pode até achar que eu estou dando uma carga maior de crítica de um jogo mais simples, mas isso realmente acontece, tudo é pensado, toda decisão é pensada, inclusive as consequências do jogador. Esse é um jogo que é muito lembrado por não ter consequências, né? Você pode cometer vários crimes e nada acontece, mas é interessante sempre lembrar que o final desses jogos, principalmente, são todos colocados de uma forma que você perde algo. Com exceção do GTA V, que tem um final, tem três finais, né? Mas o final canônico é o final que tudo dá certo. O GTA IV, né? Que é, de novo, o maior expoente de crítica, o Nico não termina feliz. Ou ele perde a namorada, ou ele perde o irmão. Um dos dois vai morrer no final por consequência das ações dele. No GTA San Andreas, né, o CJ é obrigado a matar o melhor amigo dele, né? É muito interessante o confronto dele com o Big Smoke, a relação dele com o Big Smoke. Porque quando ele chega na cidade, a única pessoa que trata ele bem é o Big Smoke. O Ryder ignora ele por um tempo, o irmão dele é muito irritado com ele, né, pelo passado que eles têm. E, enfim, o Big Smoke é o único amigo dele nesse primeiro contexto, e no final do jogo ele tem que, né, literalmente lutar contra esse amigo. Enfim, é um jogo que, né, fala, se tivesse uma grande mensagem, o jogo seria de que o crime acaba não compensando, né? Sobretudo o GTA 4, né, que termina com ele saindo da vida do crime. No GTA V tem alguns temas assim. A ideia original do jogo era também não ter final bom. No final original, o Franklin iria, né, tentar salvar o Michael e o Trevor e acabar morrendo no meio do caminho, mas acabaram jogando no lixo esse final e aí fizeram o final em que ele salva os dois e tudo fica bem. Mas vamos ver aí, né? Vai ter o GTA 6 esse ano, vai ter dois protagonistas, né? Vai ser um casal. Aí já tem toda aquela ideia do Bonnie e Clyde, né? Do casal de ladrões, casal de bandidos. E nós veremos aí como será retratado e provavelmente vai ter mais de um final também. Alguns acham que o final vai ser, você vai escolher um deles para matar o outro, alguma coisa assim. Não sei se vai ser algo genérico assim, mas terá sequências com certeza. Bom, com essa aula eu termino a sequência de 4 aulas, Guia das Atividades. Eu espero que vocês, enfim, qualquer dúvida podem me chamar. E lembrando, avisem o professor sobre os dois trabalhos, o recorte de vocês antes de começar. E até mais.